Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez é uma alegria estar convosco neste sábado para trazer um ensino glorioso da palavra de Deus. Lembrando aos irmãos que ainda estamos nos recuperando da nossa garganta, pedimos que todos orem por nós. Nós pregamos todo dia, falamos todo dia, evangelizamos nas ruas, trabalhando constantemente e dependemos da voz, né? Então orem por nós. Queremos cumprimentá-los na paz do Senhor, com muita alegria, com muito prazer, a todos que sempre estão aos sábados conectados, divulgando o vídeo, espalhando pelo YouTube, manifestando alegria e prazer para conosco. Nosso trabalho é levar o Evangelho para edificar vidas. É o nosso objetivo aqui, é o nosso propósito. Comigo, Lucas, pastor Luiz, pastor Adalberto, o irmão jornalista Antônio de Curitiba, professor César, Caio. Juntos formamos a EBD Online para abençoar a sua vida, aumentar seu conhecimento bíblico e firmar mais a sua fé na palavra de Deus. Vamos orar, pastor Adalberto, orando ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos e engrandecemos o teu nome. Meu Deus e meu Pai, queremos pedir que esta palavra ministrada hoje alcance as famílias em todo este Brasil e fora dele, em nome de Jesus. Pai Santo, usa o teu servo, pastor Osiel, Senhor amado, dando-lhe a sabedoria, a graça, a unção para fazê-lo como sempre tens feito. Meu Deus e meu Pai, que a sua voz possa ecoar em todo o extremo deste Brasil e fora dele, em nome de Jesus. Prepara os nossos corações para receber esta palavra poderosa, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Está bom aí o som, porque eu vou falando baixo aqui, né? Estaremos estudando a lição de número 7, a deposição, não é isso? Da rainha Vasti e a ascensão de Esté. Ponto 1, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Ponto 2, Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Ponto 3, Esté, a judia, se torna rainha em terra estranha. Temos aqui ao lado os apontamentos do livro, com algumas colocações próprias nossas aqui na introdução. Nós temos o ponto 1, banquete de Assuero, seguindo ali a lição, o ponto 2, semelhantemente, e o ponto 3, ok? Aqui nós temos o texto bíblico, que nós estamos hoje em 2 capítulos, não é isso? Capítulo 1, capítulo 2, do livro de Esté. Então, nós estaremos tratando sobre essa questão. Vamos à nossa leitura do texto áureo e da verdade prática. Lição de número 7, texto áureo. Antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Tiago 4, versículo de número 6. Isso, muito bem. Nós ontem fizemos a gravação para os jovens e falamos que Deus, ele tem o compromisso de levantar pessoas. Deus, ele levanta pessoas. Só que as pessoas que Deus levanta não é com aquela ideia de torná-la grande para si, é de torná-los instrumentos na execução da obra de Deus. O Moisés, incomparavelmente, Josué, jamais chegaria pelos nossos olhos, pela nossa ótica, a ser o sucessor de Moisés. Porque Moisés, formado em toda a ciência do Egito, Josué era um escravo, porque ele nasceu já no período em que, do cativeiro, lá no Egito. Então, ele não teve as oportunidades que Moisés teve. Mas isso não o tirou da missão para a qual Deus havia dado. Serviu a Moisés, acompanhou Moisés com humildade, com obediência, e a Bíblia diz no Josué 3, verso 7. Isso é muito importante. A Bíblia diz claramente: hoje eu vou te exaltar perante os olhos de Israel. Esse exaltar aí é um exaltar que, na verdade, vamos lá. E o Senhor disse a Josué:
Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim também serei contigo. Não havia espírito de grandeza no interior de Josué. Josué não queria ser grande. Se vocês analisarem a história de Davi, você vai ver a mesma coisa. Davi não queria ser grande. Davi servia. Quando ele vai lutar contra Golias, ele diz assim: quem é este incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Ele não estava pretendendo ter direito, ter mulher, ter fama, ter posição. Ele estava amando as coisas de Deus. Então, ele não tinha nenhuma intenção de grandeza, de poderio. Não havia esse sentimento. A prova é que quando disseram: olha, o rei quer que você case com uma das suas filhas, Saul, ele disse: quem sou eu para ser genro do rei? E o rei viu que havia sinceridade. Então ele diz assim: me traz 100 prepúcio de filisteus. E ele trouxe 200. Então veja que não havia nenhum espírito de grandeza, nenhum espírito de foba, nenhum espírito. Por quê? Vamos lá, Caio. O que acontece nessa introdução? O grande problema que nós temos hoje é que nós temos cantores na igreja que não estão cantando para adorar a Deus, estão cantando para serem grandes. Estou generalizando? Não. Tem os cantores sinceros. Tem aqueles irmãos que são adoradores. Eles estão na igreja, servindo, glorificando a Deus. Canta, de repente alguém posta um louvor dele, aquilo ali se espalha. Mas o irmão nem atrás daquilo ali ele estava. É como um pregador. O pregador chamado por Deus, ele não está atrás de grandeza, ele não está atrás de espalhar o nome dele. Ele prega na rua, na praça, ele prega em todo lugar, sabendo que está trabalhando para quem? Para o Senhor. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 58, no Senhor o vosso trabalho não é vão. Mas aqueles que estão na igreja hoje, e bota para cá, hoje está cheio de pregadores e cantores e escritores, que é só dizendo assim: Deus vai me fazer grande, vocês ainda vão ver meu nome se espalhar. Eu li de um certo teólogo, e ele diz assim: e ainda se você ficar grande, não quer dizer que isso é que Deus esteja te aprovando, e nem que é sucesso, porque a Bíblia mostra vários impérios que cresceram e igrejas que cresceram, e que só na eternidade a gente vai saber, naquele dia que Jesus voltar, a separação dos peixes bons e dos ruins. Ou seja, o fato de eu crescer nessa terra, de eu estar dirigindo uma grande igreja, de ser pregador conhecido, não quer dizer que é bênção de Deus, não. Vocês entenderam? Não quer dizer que é a aprovação de Deus. Tem muito pregador que está grande, mas está em adultério. Tem muito pastor que está dirigindo a igreja, mas está batendo na mulher. Tem muito cantor, cantora que está aí levando o povo ao delírio para chorar e glorificar, mas tem traição no meio. Então, quando Gamaliel diz: dai de mão a esses homens, porque se for de Deus, isto permanece. Mas se não for, pronto. Aí se você pegar um paralelo entre a igreja católica e os cristãos primitivos, aí você vai ver quem era que estava prosperando. Quando você olha uma igreja grande, poderosa, e outros crentes servindo nas catacumbas, quem era que tinha prosperidade? Hein? Pronto, a igreja tradicional tinha mais prosperidade. Então escuta, tu está filmando, Caio? Bota para cá. Olha, então nem sempre prosperidade, celebridade, nome é sinal de que você está. Eu tenho só um recadinho, Apocalipse 3,17. Tu não pensas que tu não passas do quê? Cego, pobre, cego, miserável e nu. A igreja de Laodiceia, ela achava que a prosperidade dela era a aprovação quê? Espiritual. Então não pense isso. E quando você vê um pregador, olha, eu vou logo dizer para vocês aqui, quando você vê um pregador, vê um cantor, queridos irmãos, é porque é o seguinte: eu não era nada, mas o Senhor, tu não é nada ainda. Quem está dizendo que tu é alguma coisa?
O apóstolo São Paulo, irmãos, eu acho tão lindo, homem crente. Vamos ver aí, Efésios 3, vê pelo verso 5, 6. Eu acho lindo quando um homem de Deus tem essa perspectiva. Olha o que diz a Bíblia. Efésios 3, vamos lá. Isso. Qual versículo você quer? O 3, vai pelo 3. 3. Como me foi esse ministério manifestado, pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos. Veja bem, como é que ele diz aí? A mim, o menor de todos os santos. Veja que ele está dizendo que não coube aos patriarcas, não coube a Jó, não coube a Abraão, Deus revelar o mistério. Mas Deus deu a quem? Deu a ele. Quando dá a ele, Paulo está se arrogando aí? Paulo está dizendo, aqui é porque tem oração. Tem aqui? Ele está dizendo, eu era aquele espermatozoide que foi jogado no útero. E a briga, que negócio de briga? Aí eu cheguei primeiro e os outros todos ficaram lá atrás. Não, nós temos que entender que a Bíblia não trata disso. A Bíblia está mostrando que Paulo falou, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não estou aqui porque eu sou especial. Eu estou aqui porque Deus teve misericórdia de mim e coube a mim a revelação desse mistério. Mas olha como é que ele diz, eu sou o menor. Sim, professor César. Interessante que quem é, não diz que é. Davi não diz abençoa o teu rei, abençoa o teu servo. É verdade. O grande problema é que nós temos hoje uma geração, e não de agora, que na verdade não está compreendendo os propósitos de Deus. Então, essa verdade prática, esse texto áureo, não é isso? Esse texto áureo, ele está mostrando isso para nós, que nós devemos entender que Deus não aceita, Deus não suporta o soberbo. O primeiro espírito de soberba vem com Satanás. Quando você lê Ezequiel 28, Isaías 14, a síndrome do desejo de poder e de grandeza vem do diabo. Eu subirei às mais altas, estabelecerei o meu trono. Veja que o pecado desse ser angelical era a soberba. E o que Deus faz com o soberbo? Abate. Ele joga ele aonde? Ele quebra. Então bota para cá, Caio. Tu que acha que é grandão, que é bonitão, Deus vai te dar uma rasteira tão grande, que a tua queda é tão grande, que tu vai comer poeira. Não é assim? Vai comer capim, porque o Nabucodonosor, ele disse assim, o meu poder, a minha Babilônia. Aí Deus disse, é assim, eu vou só botar um espírito de loucura. Eu vou botar um espírito de loucura e tu vai ficar no teu palácio, no jardim do teu palácio, como se fosse um animal. Espírito de soberba. Não ande, pronto, Deus te abençoou na pregação, a glória a Deus. Deus te usou no louvor, é dele a honra e a glória. Mas não ande se amostrando. Não ande. É que na verdade a pessoa tem que entender que tudo isso não se trata dele. Se trata do Senhor, é a graça de Deus sobre ele. É a graça. É o que Paulo dizia. A mim, o menor de todos, ele manifestou a sua graça. É impressionante. Porque tem coisa, pastor Adalberto, que eu posso conseguir com os estudos, mas vamos analisar. Qualquer um de vocês aqui pode fazer teologia, não pode? O livro que eu leio de teologia, tu também pode ler. O sermão expositivo que eu prego, também você pode copiar ele.
está acessível a todo. A diferença é quando Deus, com a graça dele, te chama e te bota aqui. Essa é a graça de... Por isso que Paulo diz, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou o que eu sou. Então escute bem, não procure ser grande. Bota para cá, Caio. Bota para cá. Olha para cá. Não procure ser grande, não procure ser famoso, não procure ser importante, não procure ter nome, não ande com essas besteiras, Deus vai soprar meu nome. O nome que é soprado é o nome de Jesus sobre todo nome. Teu nome não expulsa demônio, teu nome não expulsa nem grilo. E darei o nome que é sobre todo. Qual é o nome que é sobre todo nome? Sim, fale. Essa questão é muito interessante de ser grande, ser nome, se apresentar. Uma pergunta: existe orgulho e arrogância no sentido espiritual? Como que isso se configura? Dentro do campo espiritual, da verdade espiritual, isso não existe, porque a verdadeira espiritualidade, ela é construída na humildade de Cristo. Quando você vê um obreiro que diz que é espiritual, e ele manifesta o espírito de soberba, de orgulho, de arrogância, ele não tem o Espírito Santo de Deus, seja ele quem for. Porque em Mateus 11, 28 e 29, Jesus diz, aprendei que sou o quê? E o fruto do Espírito, quais são? Mansidão, temperança, domínio próprio. Então, quando você vê qualquer líder, qualquer cristão, qualquer irmão com espírito de soberba, com espírito de orgulho, achando-se melhor do que alguém, ou espírito de arrogância, ele não tem espiritualidade de Deus. Então, vamos lá. Então, a verdade prática. Verdade prática. Isso. Devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois é Ele quem governa a todos, abatendo ou exaltando. Quando Jesus Cristo fala em Mateus 18, e também quando ele ora pelas crianças, em Mateus 19, ele diz assim, dos tais é o reino dos... É claro que Jesus não está falando que ali a criança tem espiritualidade para entrar no céu. Não é essa a tônica. O que Jesus, ele está mencionando, o que o Senhor Jesus está mostrando, é que a criança pequena, ela brinca com uma criança pobre, sendo ela filho de um imperador, sendo ela filha de um rei. Ela não importa para aquela classe, porque ela não sabe o que é. A criança pode até ter um conflito com a outra, mas ao mesmo instante ela vai fazer o quê? Ela vai fazer as pazes, ela vai brincar. Não há orgulho, não há prepotência, não há arrogância, não há maldade na criança. Então ele diz, é nessa condição de simplicidade que vocês alcançam o céu. Então veja o que o pastor colocou aqui. Olha, ele está dizendo, devemos nos conservar como humildes. Não tente se levantar do chão achando que você é alguém, achando eu mereço essa cadeira, eu mereço isso aqui. Nós não merecemos é nada. Nós só merecemos alguma coisa pela graça de Deus. Até a nossa salvação não é porque nós somos bons ou melhores, porque pela graça sois mediante, não vem, é o quê? Então esse vós, ele é enfático, não é produzido por nós. Vamos analisar Salmo 131, rapidinho. Depois Romanos 12, 16. Corre aí, Salmo 131, verso 1. Como é que diz? Salmo 131, verso 1. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Pronto, bota para cá. Um salmo que todo crente deve decorar. Ele é bem pequenininho. Quantos versículos tem nele aí? É só bem 3. pequenininho. Pronto, eu queria... Olha, bota para cá, Caio. Pastor presidente, esse líder do circo de oração, cantor, pregador, irmão, irmã, lavrador. Bota esse salmo na cabeça. Se esse salmo estivesse na vida do povo de Deus, essa arrogância, essa prepotência, ela não teria no nosso meio.
Não é assim? Nós temos que entender que nós não somos o He-Man que levanta a espada e diz: eu tenho, tu não tem nada. Tu não tem nada. A nossa força e o nosso poder vem de quem? Por isso que Paulo diz em Efésios 6,10: fortalecei-vos no... Lá em 2 Timóteo 2, Paulo diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te. Então tu não vale nada. Bota para cá. Então, olha aí como é que ele começa. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. O coração não se elevou, nem os olhos se levantaram. Pronto, porque tem irmão que quando passa pela gente, ele não olha para a gente. O olho dele, o olhar dele é arrogante. Vai lá. Não me exercito em grandes assuntos. Tem irmão que ele quer ser o melhor e o bam em todos. Assunto. Pronto. Esse livro aqui agora que eu escrevi vai calar a boca de um bocado de gente. Tu é um besta. É assim ou não é? Eu tenho um negócio aqui novo. Nenhum teólogo no mundo escreveu. Não é assim? Nenhum teólogo no mundo. Tu deixa de ser besta. Tu não chega nem aos pés de Satanás. Que a Bíblia diz em João 8,44 que ele é o pai da mentira. E ele mente desde o... Tu só está mentindo da agora para cá. E o diabo, ele mente desde o início. O diabo é o maior psicólogo, porque ele conhece pelas experiências praticadas. Não é assim? Ele não é onisciente, mas ele sabe porque ele vive desde o princípio. Então ele diz: eu não me exercito em grandes assuntos. Tem irmão que é só atrás de grandes debates. Ele não quer evangelizar, ele não quer pregar, ele não quer ganhar alma, ele não se congrega, ele não ama, ele não visita. Mas quando tem debate, para que ele quer o debate? É só para se aparecer. É para andar dizendo: rapaz, o fulano de tal, ó o cabra velho. Aí pronto. Aí um quer mostrar mais gramática, mais inteligência, mais sabedoria. É assim ou não é? Olha para cá, bota para cá, Caio. Você não convence ninguém. Deixa eu te dizer aqui, você não convence ninguém. Você pode pregar o evangelho. Quer dar um exemplo? O apóstolo São Paulo pregou aos irmãos da Galácia. Pregou a verdade, pregou o evangelho. O que os irmãos da Galácia fizeram? Deixaram Paulo. Paulo foi tão enfático, foi tão duro que ele diz: ainda que um anjo desça do céu. Por que Paulo fez isso? Porque, veja bem, Moisés pregou para uma geração toda. Conseguiu conquistar ela? Nós não conquistamos ninguém. É por isso que lá em João 6:8, quando você lê do 16, o Espírito é quem convence. Pregue a palavra e deixe o Espírito trabalhar no coração. Então, eu não ando atrás de grandes debates, assuntos, né? Assim, vai lá, o que mais? Nem em coisas muito elevadas para mim. Outra, tem irmão que só quer o quê? Coisa elevada. Irmão, é para você dirigir essa congregaçãozinha aqui. Irmão, eu fiz teologia. Meu nível. Tem deles que quando vão pregar numa cidade, quando chega lá que a cidade é bem pequenininha, só tem 10 crentes, ele diz: rapaz, eu ia ter essa mensagem aqui, mas eu vou deixar ela só para o Camboriú. Tá? Aí eu vou inventar uma mensagenzinha, não é assim? Faça isso não. Olhe para cá, deixa eu te dizer uma coisa aqui agora. Escute o que Deus tem para te dizer. Você, quando tem compromisso com Deus, Jesus gastou tempo em João 4 com uma mulher samaritana à beira de um poço, pregando um grande sermão para ela. A questão não é se tem uma ou duas pessoas, é o amor que devemos dar para com elas. Então, veja o final, como é que ele diz? Eles não andam atrás de coisas elevadas demais para mim. Porque o elevado não está no tamanho, está na essência. Vocês entenderam? Para nós não importa se esse negócio de igreja grande, igreja pequena. Quem criou essa desgraça foram os homens, os teólogos e nós mesmos. Deus não tem igreja nem grande nem pequena. Nós somos membros do corpo de quem? Quem é o cabeça da igreja? E se ele é o cabeça e o corpo está nele, todo é grande ou não é? Então até o dedo... Pronto, a Bíblia diz: o Espírito distribui os dons como ele. Não existe dom maior e nem dom menor. Não é isso? Isso aqui não se trata de nota maior e nota menor. Aqui se trata do Espírito Santo repartindo o dom para quem ele quer. Então, nessa verdade prática, Paulo está nos ensinando, o salmista está nos ensinando: fique com as coisas
humildes. Não queira ser grande demais. Eu já disse aqui que meu pai dizia: quem quer ser grande sem poder fica mais pequeno. Então te aquieta. Te aquieta, fica no teu lugarzinho, não queira ser o maior escritor, não queira ser o maior pregador, não queira ser o maior cantor, porque essa escala de maior, ela é muito relativa. Alguém pode gostar do escrito do pastor Luiz e não gostar do meu, é assim ou não é? Alguém pode apreciar, o que eu vejo de gente aí, por exemplo, aí começa, eu digo assim, você gosta de ler o Augusto Cury? Eu não aprecio os para mim ele é um. Só que o que está falando dele não está em lugar nenhum. Tu é um besta. Não é assim? Não está em lugar nenhum. E aí é o seguinte, ele está no lugar que tu não está. Mas por que eu estou desprezando ele? Porque eu não estou no lugar dele. Pronto, você gosta do pastor fulano de tal? Não, eu não aprecio ele. E quem foi que disse que é para tu gostar de pastor? Tu tem que gostar da mensagem de Deus para a tua vida eterna. Então nós temos que ter muito cuidado. Isso é como o amor, isso é como a beleza. Perguntaram para o filósofo sobre a questão da beleza. Ele disse: a beleza ela é muito relativa, porque o que é belo para mim pode não ser belo. Tem gente que acha bonita a cor azul, não é assim? E tem gente que acha bonito qual é a outra cor? A vermelha. É por isso que diz que questão de gosto não se discute. O que eu quero dizer aqui nessa oportunidade é que a melhor coisa é ser humilde. Quando se fala da obra de Deus, não considere uma pessoa pobre, uma pessoa lá do mato, não considere ela como ninguém. Ela é um ser humano que tem a imagem de Deus. Então escute outra coisa que nós devemos analisar nesse particular. Quando você vem para essa humildade, dentro da obra de Deus não tem ninguém maior e nem menor. Todos nós temos a imagem de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, queridos, veja Romanos 12:16. Olha como é que diz. Romanos 12:16. Sede unânimes entre vós. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas. Não ambicioneis coisas altas. Mas acomodai-vos às humildes. Humildes. Eu nunca fiquei lá em Coroatá. Meu Deus, eu fiz teologia, me dá uma igreja para mim trabalhar. Eu nunca pensei em trabalhar aqui em Tirirical. Eu nunca pensei nem em igreja grande, nem em igreja pequena. Deus abriu as portas para eu estar onde? Por exemplo, tem gente melhor do que eu? Tem. Tem gente mais inteligente do que eu? Tem. Mas coube a Deus colocar quem aqui? Pronto. Aí se tu fica falando ou se tem inveja, não é problema? Não é problema meu. Entendeu como é as coisas? Não é problema. Às vezes eu vejo pessoas que estão em determinados lugares e eles até explicando coisas que eu vejo que a explicação dele não está condizente. Eu fico me perguntando, por que fulano está ali? Quem é que sabe disso? Deus. Eu não posso explicar por que ele está ali. Entendeu? Então nós vamos ter muita coisa aqui de Esther, e ela aqui já me sinalizou que estamos com 30 minutos. Então, observem bem que o pastor leu aqui. Como é que ele diz? Não ambicioneis coisas altas demais, acomodai-vos às humildes. Então fique no seu lugar. Outra coisa, entenda bem, cada pessoa nesse universo e também cada pessoa no corpo de Cristo vai ter uma missão e vai ter um dom. Não queira o dom da grandeza quando Deus só te deu um dom para servir. A Dorcas, ela servia, está lá em Atos 9, ela servia com o dom que ela tinha, que era de fazer roupa. Tem outros que tinham o ágabo, tinham o dom de profecia. Mas a grandeza não está no dom, a grandeza está em quem dá o dom. Não é isso? Em quem dá o dom. Então, é isso que nós vamos analisar. Vamos à leitura do texto, depois nós vamos seguindo aqui. Se complementa que o nosso objetivo não é engrandecer a mim, é engrandecer o corpo. E eu engrandeço o corpo quando eu sirvo para a edificação. Vamos lá. Capítulo 1. O senhor quer o versículo todo? Vamos ler o texto todo, né? Sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Média
e da Pérsia, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achava na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, que durante 7 dias assistissem no pátio do jardim do Palácio Real. Tu começou do 10, foi? Não, comecei. Não, é do 10. É só o do texto 10? mesmo da lição. Ah, tá. O 10. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou que Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetá e Acarcas, seus 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era muito formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. E o que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandato do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o que aconteceu com a rainha. E assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Muito bem. Então nós vamos seguindo aqui. Observem bem. Nós temos aqui o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Não é isso? O banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Vasti, a palavra Vasti quer dizer linda. Então, se pegar pela essência do nome, Vasti era uma mulher bonita. Deixa eu só colocar aqui, por exemplo, Esdra, ok, Esther e Neemias. Nós temos esses 3 livros, que são os 3 livros históricos que vão encerrar o lado histórico do Velho Testamento. Primeiramente nós temos Esdras, aí nós temos quem? Neemias. E no meio desses 2 períodos, quem é que entra? Entra o livro de Esther. Muito importante entender que quando nós atentamos para o livro de Esdras, ele vai relatar o primeiro período. São a divisão de 2 períodos. Qual é o primeiro período? O primeiro período é que envolve Zorobabel e Jesua, não é isso? Que vem a primeira leva de judeus, quando o Ciro ele dá a determinação para que os judeus voltem para a sua terra, para a sua pátria. Interessante que a política dos babilônios e dos persas, elas se divergem, porque na política dos babilônicos, o que eles faziam com os que perdiam a guerra? Tirava do seu país e levava para a sua própria terra, como Nabucodonosor fez. A Babilônia agia assim. Já Ciro, como é que eles faziam, os persas? A política deles era vencer a batalha, mas deixar que as pessoas voltassem para a sua própria terra, para a sua própria pátria. Então, você tem aqui Esdras, que vai dar o primeiro relato, no primeiro período, que vai envolver 22 anos de história. Isso aqui é muito importante.
Então, 22 anos de história. Nesse período aqui, é o primeiro período, nós temos aí alguns judeus que voltam com Zorobabel para reconstruir. Depois vem Neemias com o segundo período de história, não é isso? Neemias, quando vocês analisam para o próprio texto bíblico aqui, nessa história dele, a história de Neemias, né? Como nós estamos falando aí, nós temos esse período, nós temos esse primeiro período de 538, 516, que aí envolve Zorobabel, Jesua, e aí nós temos esse segundo período, ok? Que entra com Esdras, envolvendo aqui primeiro Esdras com Neemias, não é isso? Esdras com Neemias. Você tem Esdras, você tem Neemias. Mas o primeiro período que nós vamos marcar é marcado por Zorobabel e Jesua, que aí nós vamos ter 22 anos, envolvendo Esdras e Neemias, porque Esdras é o sacerdote e Neemias é o quê? É o governador. Esse aqui é político e esse aqui é o quê? Religioso, mostrando que cada um tinha o seu papel. Aqui nós vamos ter 25 anos, mas todo esse período aqui envolvendo, que aí no meio vai ficar o livro de Esté, que acontece esse acontecimento 3:6 de Esdras, nós temos aqui uma história de aproximadamente 100 anos. Por isso que quando Neemias, vão contar para Neemias, o povo de Deus já tinha voltado com Zorobabel e já havia se passado um período. Zorobabel, ele vem com a reconstrução do templo, Zorobabel vem com a restauração da vida política. Neemias vai fechar a cidade com as muralhas. Então, na verdade, o povo de Deus não estava progredindo como deveria progredir. Então, quando Neemias, Anani diz, nossos irmãos estão lá, as portas queimadas, todos destruídos, não estava falando do cativeiro de 586. Estava falando de uma crise que estava tomando o povo de Deus. Então, aqui agora, quem está... Veja que o poder da Babilônia já caiu, não é isso? O poder da Babilônia caiu. E agora quem é que está no auge? Quem está no auge é a Pérsia. Por isso que no texto você vai ver Pérsia e depois Média. Ou seja, quem agora está assumindo o poder é a Pérsia. E quando você assume essa perspectiva histórica aqui, você tem que levar em consideração 3 profetas que estavam nesse cenário. Quem se lembra o nome deles? Ageu, Zacarias e Malaquias. São esses 3 profetas que estão relacionados com esse período aqui, ok? Então, é só para os irmãos analisarem. Quando Assuero, que também o nome grego é Xerxes, assume o poder, 468, 465, nós já, na nossa aula passada, nós falamos aqui dele. O Assuero, observem bem, nós temos aqui todo um aspecto histórico. Eu coloquei aqui, ó. Após a queda da Babilônia, 539, a expansão e a grandeza dos reis persas. Nós temos primeiramente Ciro, 539, 530, Cambises, 550, 552, Dário I, 522, 486, Artaxerxes II, não é isso? Cadê? Aqui, Xerxes, não é isso? Assuero aqui, ó, 486, 465. Nós temos Artaxerxes, não é isso? Aqui, ó, 464, 423, Xerxes III, 423, Dário II, 423, 404, Artaxerxes II, 404, 359, Artaxerxes III, 359, 338, Arces, 338, 335 e Dário III, 335, 531. Lembrando que Xerxes, ele vai ser assassinado e depois ele desaparece desse cenário. O que eu quero mostrar aqui para os irmãos é, seguindo essa linha desse aspecto histórico. Nós falamos que esse Assuero, ele tem um grande poder, porque esse poder vem repassado de outros para ele. E aquilo que o seu pai não conquistou, ele vai tentar conquistar e vai aplicar uma batalha de organização de 4 anos, mas essa batalha em Salamina, ele vai perder essa batalha, ok? Então, você tem aqui o histórico de Assuero, as províncias que eram dirigida por governadores menores, como nós colocamos aí no próprio texto, ok? Governadores menores, e aqui você tem um banquete. Na nossa aula passada, falamos que esse banquete,
que durou 6 meses, era um banquete estratégico. Ele vai mostrar seu poder, sua opulência, sua glória, tudo para levar os seus oficiais. Heródoto também fala disso. Ele vai organizar todo um banquete para planejar o ataque à Grécia. Mas essa batalha foi horrível, porque ele perdeu, trouxe vergonha, trouxe gastos incalculáveis e que, na verdade, vai trazer problemas para ele, que a gente vai já falar. Belezas e riquezas no palácio. Verso 6 mostra vasos, leito de ouro, eles bebendo nesses objetos, tudo de ouro. Mas aquilo ali era uma forma de imprimir no povo que ele tinha poder, que ele tinha grandeza, que ele tinha autoridade, ok? Qual o motivo? Agora nós vamos analisar. O rei agora está embriagado. Enquanto ele está embriagado, é muito importante nós analisarmos isso. Enquanto ele está embriagado, ele manda buscar quem? Ele manda buscar a rainha Vasti. Tinha um costume que a mulher persa não poderia se apresentar em público como quisesse. Então tinha esse decreto, tinha essa ordem. Eu quero dizer aqui, escutem bem, nós temos que olhar para o contexto do livro de Esté, para aquela época em que foi escrito. Porque tem muita coisa que nós não temos resposta no livro de Esté. E eu vou falar isso aqui para os irmãos. Observem bem, o rei é o rei poderoso, é o monarca maior, é absoluto, é autoritário. Mas nós falamos na aula passada que todo homem que começa a se entregar à bebida, ele fica o quê? Mais autoritário. E aqui ele já embriagado com os seus grandes, com os seus príncipes, ele manda trazer quem? A rainha. A mulher aqui ela é vista como um objeto, a mulher aqui ela é vista como um troféu. E ele queria mostrar que ele tinha poder sobre ela, ele mandava nela, então ele manda buscá-la, ok? Manda buscar. Alguns dizem, não há registro bíblico, eu gosto de ficar com o que a Bíblia diz. Mas muitos exegetas dizem que ela estava grávida, por isso que ela não foi. Outros dizem que ela não foi porque ele queria que ela desfilasse nua na frente dele e dos seus nobres para mostrar a beleza dela. E aí queria que ela ficasse só com a coroa e ficasse nua na frente dele para exibir a beleza dela, ok? Mas tudo isso aqui ele já estava dominado pelo poder do vinho, certo? Então, por que ela não foi? Aí vem a questão. Eu só quero dizer uma coisa, nós não podemos usar esse texto para desfazer das mulheres ou para implementar normas que tragam autoritarismo. Tem que ver o contexto. Por isso que eu estou falando aqui do contexto. Veja bem, primeiramente, nós temos que entender que a Vasti, podem falar dela o quanto quiserem, mas tem uma coisa na Vasti que eu quero parabenizar. Ela não ligou nem para a posição dela, nem para o cargo dela, mas ela se valorizou como mulher. É assim ou não é? Ela não estava desrespeitando o rei naquela hora. Ela só sabia que tinha uma norma e ele estava embriagado e que ela não achou conveniente. Alguns querem tratar ela como a Heródoto, que a apresenta, está aí até no texto, como uma mulher que era horrível, que era cruel, e ela não tem nada a ver com essa mulher. São concepções históricas. O certo é que eu quero dizer aqui para as mulheres, essa mulher ela não desrespeitava, essa mulher não era saliente, essa mulher não era para frente, ela só achou que não era conveniente. Vamos dar um exemplo aqui, vamos pegar 2 paralelos, vamos pegar Vasti e vamos pegar Abigail. Se você pegar Abigail, Samuel, não é isso? Lá pelo 25, né? 1 Samuel, vê aí, se não falhar aqui na citação. 1 Samuel 25, se você pegar Abigail, ela vai passar por cima de uma autoridade na casa. Por quê? Quando Davi manda buscar, isso aqui é interessante, irmão. Bíblia, irmão, a gente tem que ler Bíblia com cuidado. É 25 mesmo, não é isso? É 25. Bíblia a gente tem que ler ela com cuidado, dependendo do seu contexto. Porque o Nabal disse o que para os homens de Davi, quando ele mandou? Eu não dou nada para vagabundo. Aqui vagabundo não come aqui em casa. Ele mandou a palavra. Ele disse, eu não dou nada. Então, se ele tinha dito que não tinha dado nada, de quem era a palavra? Fala aí, de quem era a palavra?
Do dono da casa. E se tua mulher, se tu dissesse, olha, tu não empresta aqui para ninguém, e se ela emprestar, e tu vai dizer o que para ela? Eu vou reclamar. Vai reclamar, tá vendo aí? E, hein? Agora veja bem. Agora veja bem. Abigail, quando ela sabe que Davi está vindo furioso com os seus homens, não é isso? Para acabar com a casa, o que ela faz? Tudo que o homem disse que não era para fazer, ela fez o quê? Ela prepara e leva. Então, veja como a Bíblia é interessante. E essa mulher, pelo que parece, mesmo sabendo que o homem era cruel, que ninguém podia falar, ela falou com ele. Não foi assim? Então, a Bíblia diz que ela falou, olha, ontem Davi, ele vinha acabar contigo, porque tu é um homem que não presta, tu é ruim. Ela disse. Não foi? Disse na cara dele. Aí, o coração dele ficou como pedra, né? E aí, na mesma hora, 10 dias depois, o que acontece com ele? Ele morre. Por que eu estou dizendo isso aqui? Vamos lá para Gênesis 1, 28. Vamos lá, Gênesis 1, 28. Eu quero dizer uma coisa, bota para cá, Caio. A todos os líderes, pastores que eu amo do nosso Brasil, pastores sérios, líderes sérios, homens de Deus sérios. Eu quero dizer uma coisa aqui esta noite. Vamos lá. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, Sim. e enchei a terra e sujeitai-a, Sim. e dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Agora, todos os senhores sabem, mas eu quero fazer uma pergunta para os senhores. E vocês vão responder toda de uma vez, que eu não tenho tempo de falar no microfone, que o meu tempo está rápido. Quem era que estava dando essa ordem aí? Deus. Vamos lá, quem era? Deus. Está ligado aí o microfone, né? Liga para eles ouvir. Quem era que estava dando a ordem? Deus. A mulher já estava aí? Já. Deus disse o que para Adão e Eva? Dominai. Sujeitai. Vamos pegar aqui a ordem da criação. A ordem da criação. Paulo diz: Deus, Cristo, homem e mulher. Não é isso? Depois a gente vai lá para 1 Coríntios. Quem vem na ordem primeira de tudo? Deus. Aí nós temos o quê? Cristo. Nós temos o quê? O homem. Nós temos o quê? Quando Deus faz o homem e a mulher, a quem Deus entrega o governo do universo? Não. Fora aqui. A quem ele entrega? Ao casal. Ele entrega para quem? Para o homem e... Ou seja, homem e mulher tinham o direito de fazer o quê? Dominar. Escutem bem que aqui está na pureza. Aqui não tinha ainda pecado. O grande problema é que quando o pecado entra, que a mulher ela quebra a barreira estabelecida por Deus. Ela quer ir além. Então todo o problema começa aqui, gente. A gente tem que olhar para o aspecto primitivo da coisa. Mas lá no início, homem e mulher faziam o quê? Governavam juntos. Governar aqui não é questão de prioridade. Governar aqui é que, como havia a pureza de Deus em seus corações, não havia qualquer atitude de um querer ser maior do que? Não tinha rivalidade. Pronto, essa é a palavra. Sabe quando é que a rivalidade entra? Quando o pecado entra. Sabe por que tem rivalidade no nosso meio? Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês pensam que todo pastor serve o outro é só porque ele respeita a autoridade pastoral? Nem sempre. Tem pastor que é crente, mas ele não me respeita. É ou não é? Mas ele não está em Cristo? E por que ele não me respeita? Ele não está em Cristo. Ele não me bate simplesmente porque ele me respeita pelo temor para não perder o dinheiro dele. É assim ou não é? Ele simplesmente não age é porque ele não quer perder a posição dele. Vocês entenderam? A rivalidade começa quando o pecado entra. Deus nunca fez um ser maior do que o outro. Por quê? Porque o mesmo homem tem a imagem de... E a mulher também tem a imagem de quem? De Deus. E isso, só funções diferentes. Então, não havia essa preocupação de um querer ser maior, porque eles tinham a pureza de Deus nos seus corações.
Isso aqui é muito importante. Então veja bem, às vezes a mulher, ela pode obedecer o marido por causa de uma lei imposta, mas ela não obedece ele por ser um homem de Deus, ter a imagem de Cristo e por ser um homem sincero. É simplesmente porque ela teme ficar pobre, ela teme ficar na rua. O que tem de mulher aí que é casada, bota pra cá, Caio. O que tem de mulher aí que é casada que não larga o marido por causa do dinheiro dele, porque tem medo de passar fome, mas não é pelo respeito à pessoa dele. Então lá no início a pureza de governar era que ambos estavam juntos e dominavam, mas não havia um rival ali. O que traz rivalidade é esse negócio de rivalidade, cantor, pregador, o que é isso aí? É pecado. Esse negócio de pastor auxiliar se levantar contra pastor presidente é o quê? E esse negócio também de pastor presidente humilhar o pequenininho é o quê? Tudo é pecado. Tem muito, eu não quero nenhum pastor, eu tenho aqui mais de 100 pastores, eu não quero nenhum pastor meu fazendo nada, simplesmente porque está ganhando um salarinho dele ou eu governo ele, nada disso. Eu quero que ele olhe para mim como homem que ele me veja como pastor. Eu vou respeitar o meu pastor Zé, porque eu conheço a crença dele, eu conheço a vida dele. É assim ou não é? Pela minha sinceridade, verdade. Se ele está aqui me obedecendo só por causa do dinheiro, vale a pena? Pronto. Tem muitos casais e muitos líderes que governam desse jeito. É uma empresa, é uma imposição, e no reino de Deus não vale. É isso aqui que é lindo, gente, meu Deus do céu. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque quando a Bíblia diz que o babão do Assuero, ele disse, olha, se você não fizer isso, cada homem, nós vamos já falar isso daqui a pouco, tem que ser chefe na sua casa. Isso, tem que ser homem. Agora preste bem atenção, se a minha mulher me respeita como homem só por causa de uma lei, esse princípio vale? Pronto. Antes de qualquer lei, Deus diz assim, Deus fez macho e fêmea. Então, veja que aqui é importante quando a pessoa me respeita pelo que eu sou. E tem mulher aí que não precisa o marido nem mandar. Ela sabe que o marido dela, pelo trabalho dele, pelo caráter dele, pela sinceridade, ela diz, o meu marido é um homem de Deus. Vocês sabiam, Paulo nunca usou a lei de Atos 15 para tratar problema da igreja? Se vocês analisarem, os apóstolos não escreveram, olha, aqui está a nossa norma, não se envolva com a prostituição, com a idolatria e fuja de comida sacrificada. Mas por que nunca você vê Paulo usando aquela lei? Sabe por quê? Porque Paulo não queria um cristianismo à força, ele queria um cristianismo baseado em quê? No amor. Aonde não há amor, aonde há uma imposição da força, não presta. Só presta fazer por amor. Paulo nunca usou aquilo ali. Por quê? Se você fizer pela obrigação, pela força, não é do coração e nem é de verdade. Então, Deus colocou para os dois. O pecado é que faz a mulher saliente. Assim, ela quebra a barreira estabelecida por Deus. Mas o homem também peca, porque quem foi que pecou? Só Eva? Os dois pecaram. E como pecaram, trouxeram essas consequências por causa... Bota para cá. Aí, minha filha, sabe por que tu sofre? Por causa do teu pecado. E o homem também sofre porque toda rivalidade que tem na igreja, que tem nos sistemas, que tem nos governos, essas rivalidades vêm de onde? Porque se o homem tiver pureza de Deus no coração, ele sabendo que veio de Deus e a mulher sabendo que veio de Deus, vão trabalhar com rivalidade? Quando eu estou trabalhando na igreja, olha, pode observar, tem irmão que diz assim, é um exemplo, eu não gosto do pastor Aziel. Pergunte para ele, por que ele não gosta de mim? Pode perguntar. Ele não vai dizer, não, irmão, é porque o pastor Aziel ganha o dinheiro da igreja sem trabalhar, dorme o dia todo. Não é porque ele só é envolvido com política. Não, a ideia dele é porque ele tem uma rival ali. Mas essa rivalidade vem de onde? Vem do pecado, vem do cão. Bota para cá, Caio. Essa tua inveja, filho do cão, ela vem do cão que está dentro de tu. Essa tua inveja, ela vem do diabo. Aí o que acontece? Por que eu vou ter inveja desse irmão, meu irmão aqui, se ele está trabalhando para o mesmo Cristo? Como é que eu vou ter inveja desse aqui, se ele está trabalhando para o mesmo Cristo? Me digam vocês. A Bíblia diz em Atos, que a Bíblia diz lá no capítulo 2 e no capítulo 4, tinham tudo, todos em...
E aí Paulo vai dizer em Filipenses 2, tende em vós o mesmo sentimento. Você quer ver mais? Quando é que a mulher, pastor Osiel, ela ama o marido de verdade? A gente só leu 22, mulheres sejam e essa palavra lá no original não é assim, eu não vou explicar ela aqui hoje. Ela não é assim. Mas quando você vai para o 26, 27, ele diz no 25 em diante, olha, como Cristo amou. Então veja bem, a mulher ela está se submetendo ao marido por causa do tamanho do amor. Não é porque ele é marido em casa. Viu, bichão? Viu pra cá? Tu que humilha tua mulher, pega esse chinelo, lava a minha cueca. Tem homem assim. Pronto, diz para o pessoal entender que não sou eu. Aí não é amor, ela suporta por causa dos benefícios que ela recebe. Tu pensa que às vezes a tua mulher, tem mulher aí que ela cheira o marido, ela está te cheirando o gambá, mas ela está te cheirando com ódio. Ela só está te cheirando porque é a obrigação. Ela diz, eu preciso dessa desgraça para me viver. Mas ela não está fazendo com gosto. Agora preste bem atenção. Um marido que está dentro de casa, que faz como Jesus fez, dando a vida pela esposa, ela vai submeter ou não? Então entenda que a submissão ali não é obrigar. A submissão ali é espontânea. Por causa do quê? Então a base de tudo é o quê? É o amor. Então autoritarismo, por exemplo, tem a lei aí para o pessoal não ser racista, não tem? Pronto, tem pessoas que não me chamam de negro por causa da lei, para não levar o quê? Não levar uma cadeia, é assim ou não é? Mas isso vale? Não. É melhor a pessoa me respeitar como ser humano, pela pessoa que eu sou, e não simplesmente por causa de uma lei. Hein? Válido para todos. Agora, o grande problema é essa questão, ok? Então, veja bem, aí vocês vão analisar que ele manda chamar Vasti, a Vasti diz eu não, mas ela vamos analisar, vamos conjecturar rapidinho aqui. Por que ela não foi? Ela sabia que tinha uma lei que protegia essa aparição pública. Segundo, ela sabia que naquele momento o rei estava como? E ele mandou tirar a lei da cachaça. Naquele dia era para todo mundo beber do jeito que quisesse. Ele já tinha burlado uma lei. Hã? Ele já tinha mudado. E o homem, quando está na embriaguez, na cachaça, ele libera o que ele quer. Sim, fale. Essa questão da embriaguez é bem interessante, porque o rei realmente já estava com as faculdades mentais fora. Agora, em termos a embriaguez, existe muita gente embriagada com outras coisas que não é cachaça. Com certeza. Que causa grandes prejuízos. E foi isso aqui, essa embriaguez, que estava levando a essa posição do rei. E para aquele momento não era também bom para o rei, porque o rei deveria ter o seu próprio controle. Nós falamos isso aqui na aula passada, ok? Então veja bem, você vê que o texto, ele vai aqui, qual o motivo da atitude dos sábios? Vê só essa parte dos sábios, vamos lá. Então disse Memucã... Qual é o versículo aí? 16, vamos lá. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há na província do rei Assuero. Porque esta notícia sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão aos seus maridos, quando ouvirem, mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Irmãos, por isso que eu disse que nós temos que olhar para o livro de Esté no contexto de Esté. Porque, segundo alguns teólogos, havia algum motivo para que esse camaradinha, o Memucã, ele se opusesse a essa ideia. Por que nenhum deles disseram, majestade, o senhor estava no estado de embriaguez, o senhor, não era isso? E nós vimos em Esté, nós vimos em Vasti por isso e isso, mas eles se aproveitaram. Primeiro, vamos lá, todas as mulheres que eram selecionadas para o rei, ou para a classe dos nobres, como esses sábios, eram escolhidos dessas classes dos sábios. Alguns estudiosos chegam a dizer que esses sábios entraram em um período ou em um momento em um conflito com Vasti. Então, eles se aproveitaram dessa situação, desse incidente, para tirar Vasti de cena, entendeu?
e aí se aproveitaram para excluí-la e tornaram um assunto que era local, um assunto que era particular, eles tornaram em algo que público, nacional. Então, alguns estudiosos dizem que havia interesse político por parte de Memucã e desses outros sábios. Porque, veja bem, esses sábios aqui, eles eram vistos também como astrólogos, eram vistos também como agoreiros, eram vistos também, haviam interesses particulares deles. O certo é, quando a gente olha para o livro ele tem a sua dialética, tem os pontos positivos, mas também tem os pontos negativos envolvendo a cultura persa. Porque aqui a mulher é tratada como um objeto, não é isso? A mulher, ela não é valorizada como se deveria valorizar. E nós vamos seguir aí com a nossa análise, ok? Vamos lá para o capítulo 2, para a gente fechar. Capítulo 2. E aí a gente tem aqui um bom sistema postal, ainda que fosse deficiente, porque tinha várias línguas, mas era um sistema postal rápido que funcionava lá na Pérsia. Vamos lá. 2:17. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista, e ponha ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti, e isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Tá bom, nós vamos seguindo aqui, porque aí vocês vão ler o texto, nós vamos demorar aqui. Vamos ver só o verso primeiro, começa pelo verso primeiro. Passadas essas coisas, apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, do que tinha feito e do que se tinha decretado a seu respeito. Primeiro problema, aqui você vê que se os sábios tivessem ajudado o rei, ele não teria tratado Vasti dessa forma. Mas eles montaram um esquema para jogar ela fora. É tão claro que agora o rei, quando saiu do seu poder divino, ele teve o que de Vasti? Zahá é a palavra hebraica que aparece lá. Zahá é trazer a memória. Zahá é recordar. Ele recordou do quanto ela era importante para ele. Ele recordou do quanto ela era maravilhosa. Sim, ele recorda de tudo. Ele diz: meu Deus, o que eu fiz? Voltou à sanidade. Ele disse: não, eu fiz uma loucura. Não, a Vasti não merecia isso. E aí o que acontece? É por isso que é bom você tratar bem sua mulherzinha. É assim ou não é? Tu trata ela mal o dia todinho, aí quando chega a noite, aí vem: minha filha. Que negócio de minha filha? Expulsa ele, irmão, em nome de Jesus. Sai daqui, Satanás, né? Tratou ela o dia mal todinho, chamando ela de todo. Tem homem que chama a mulher de cachorra, né? Xinga a mulher. Ravi foi muito, irmão. Xinga a mulher: tu vale nada, bicha, sem vergonha. Aí quando é a noite, ele quer o que com ela? Aí ele trisca nela. Fia, que negócio de fia. Tem mulher que faz sexo com o marido chorando. Chorando por causa desse maus trato. O rei aqui, embriagado e tudo. Aí agora depois porque teu amigo vai embora. Tua amiguinha vai embora, né? Assim. Aí ele sentiu o que dela? Saudade. Oh, cadê minha gatinha, né? Assim. Oh, cadê meu amor? Oh, Vasti. Aí, olha, irmãos. O rei aqui, observem bem, ele se lembrou de Vasti, né? Ele se lembrou. Porque em 479 é que a Esté vai se torna rainha. Mas passado-se aí o decreto do 2:3, aí pronto, aí ele sentiu saudade dela. Saudade dela. E isso aí surgiu naquele grande período daquela batalha que ele estava enfrentando, dos 4 anos para enfrentar a Grécia e tudo. Aí ele sentiu o quê? Saudade. E aí quando ele sentiu saudade dela, está bem aqui, ó, sentiu saudade. Mas aí, não querendo voltar, o que os príncipes fizeram? Os sábios fizeram? Montaram todo o esquema, temendo Vasti. Aí eles mudam a regra. Olha, eles mudaram a regra. A regra é que elas fossem escolhidas dentro desse grupo das famílias desses sábios. Mas agora mudaram. Não, bota um decreto que seja escolhido do teu reino. E aí eles não colocaram regra. Qual era a regra? Que fosse virgem e formosa à vista. Ou seja, não importa se é... Hein?
Porque os casamentos antigamente tinham que ser através dessas famílias nobres, não era assim? Seguindo toda uma regra imperial. Mas aqui mudaram. Não, só basta que ela seja o quê? Virgem. Porque eles sabiam do caráter do rei, que o rei também tinha seu lado sem vergonha. Ele só queria mulher bonita e mulher virgem. E como esses sábios sabiam qual era a fraqueza de Assuero, então eles disseram: vamos deixar ele voltar para Vasti não. Vamos pegar agora e vamos mudar e não dar brecha para Vasti, não concorrer. Vamos dar brecha agora para outras. Eu quero dizer aos irmãos que o rei Assuero, ele não tinha só Esté como mulher. Ela era rainha, mas ele tinha várias mulheres. Ele tinha uma casa, ele tinha um harém, meus irmãos. Ele tinha uma casa de mulheres, né? Não pensa que as irmãs ou os irmãos, que a Esté era aquela irmãzinha crente que o rei só ia para ela, minha santa, né? Eu vou dormir contigo hoje. Não, ele tinha um monte de rapariga. Ele tinha uma casa cheia de mulher. O caráter dele não era bom não, ok? Ele não era perfeitinho não. A gente tem que dizer a verdade bíblica. Então esse homem tinha a casa cheia de um harém, cheia de mulher. E aí tinha as inferiores e tinha as superiores. Nesse caso aqui, primeiro nós temos 3 capitais, Suzã, não é isso? Nós temos Suzã e mais outras 2 capitais, Persépole, parece, nós já falamos, e Bactana, né? Mais ou menos assim. 3 que eram as capitais daquela província. Em cada um ele passava um período. Tinha uma que era de guerra, tinha uma que era de frio, tinha outra que era de calor. Cada cidade dessa, cada capital servia para o rei, ok? Então, ele sentiu saudade dela. Não querendo Vasti, eles baixaram aquele sistema do decreto, que tinha que ser o quê? Virgem. Nesse caso aí, Esté podia entrar porque não tinha questão racial, não tinha questão de origem, ok? Introduzindo os heróis. Aí aqui, nesse capítulo 2, vão começar a ser introduzidos os heróis da história. Quem é que vai aparecer? Mardoqueu. Quem mais? Esté. Lembrando que Mardoqueu era o que de Esté? Não era tio, né? Era primo. Tem muita gente que fala de tio. Não era tio, era primo, não é isso? Era primo. Então veja bem. Aí ele chega e diz para ela não identificar a sua identidade. Por quê? Nós não sabemos. Alguns dizem que ele temia alguma questão, ou que Deus estivesse falando com ele sobre um problema futuro. Outros dizem que era para não complicar o processo. Eu não sei. Eu sei que ele pede para não se identificar. Nesse caso, como não foi identificado, a rainha, a Esté, ela foi viver como qualquer moça da Pérsia. Há um autor que diz que ela vai comer até comida sacrificada. Por quê? Porque ela vai viver como qualquer mulher da Pérsia, não fazendo jus à sua identificação. São questões. Nós vamos levantar polêmica sobre isso. Então, aí ela não revela a identidade, não sabemos o porquê, e aí ela vai ficar lá. Aí ela vai conquistar o coração do rei. Mas o rei vai colocar para os seus oficiais 12 meses de preparo. 6 meses só com óleo e o resto com perfume, especiaria e arranjo. Não, as irmãs não devem pensar que o Esté não tivesse usado isso. Ela usou tudo isso. Só que, como falou o pastor Adalberto, ela tinha na vida dela a graça de Deus. Porque eu já falei aqui que usar perfume, usar um bom cheiro, é uma coisa natural que é para o próprio corpo. E como ele queria só mulher bacana, só mulher cheirosa, ele colocou todos os apetrechos. Esté vai sobressair porque Esté tinha na vida dela o quê? A graça de Deus. Ou seja, mais que a beleza exterior, também conquistou o rei a beleza o quê? Interior. Isso ali tocou profundamente, que é o que Pedro diz no capítulo 3, que não seja apenas um adorno, não é assim? Porque tem mulher que é bonita por fora, mas por dentro ela não tem nada. Tem mulher que é pobre e véia por dentro, é uma abestada véia, não sabe conversar, é uma boboca véia. Às vezes é até bonita. Aí às vezes quando está dormindo o marido diz: meu Deus, eu casei com essa mulher não tem nada na cabeça, ela não me dá uma ideia, ela não me dá uma visão. É assim, não é? Eu estou logo dizendo para tu que é solteiro. Não é assim? Porque o homem, quando vai se casar com a mulher, ele não tem que olhar. Às vezes ela tem as pernas bonitas, as nádegas, não é assim? Às vezes ela tem os seios, né? Mas não é só isso que deve atrair um homem, não. A mulher, tem hora que o homem precisa de uma mulher que tem planos, que tem ideias, uma mulher que converse com ele. Um amigo meu um dia disse para mim, eu estava me consultando com ele, eu disse:
Aí você deu um abraço lá para sua esposa. Ele disse, pastor, eu estou divorciado. Eu disse, rapaz, o que foi? Ele disse, pastor, eu não dava mais certo. Eu disse, rapaz, tu tinha que ter falado comigo antes. Pois é, pastor, mas eu fui embora, estou em outra cidade. Eu me separei, pastor. Pastor, eu quando sentava na cama, eu dizia, minha velha, eu estou com esse plano e esse. Pastor, e quando eu dava fé, ela estava roncando. Nunca me deu uma palavra de nada. Então, eu sou casado há 30 anos. Às vezes eu digo assim, eu estou com esse projeto, assim, a minha esposa, tá bom, meu amor. Mas se você não pensasse assim, não seria melhor? Ela não desfaz. Não seria melhor você fazer assim? Aí a mulher dá o que para a gente? Dá mais ideia. Eu disse, está certo. Quantas vezes eu não já pensei saindo de casa? Hoje eu vou fazer assim, assim lá na igreja. Aí quando eu vou sair, minha esposa diz, eu estou vendo que tu está muito apreensivo. Seria bom você deixar para falar isso aí só em outro dia. Aí aquilo ali joga o quê? Rapaz, é bom a gente ser casado com uma mulherzinha que sabe dar conselho. Porque às vezes a bichona é só para tu dormir com ela. Eu estou logo te avisando. Não é assim? É já, porque senão nós não terminamos aqui hoje. Porque eu já estou com quanto tempo aí já? Olha, já passei, já, só um minuto. Então, para a gente encerrar aqui, terminar aqui o raciocínio. Então, eu fiquei aonde aqui? Aí ele conquistou, mas ele conquistou. Tinha a beleza dela ou não tinha? Tinha os apetrechos ou não tinha? Mas não tinha só isso, ela tinha o quê? Porque tem mulher que só tem apetrecho, tem mulher que só tem cabelo bonito, só tem rosto bonito, mas dentro ela não tem nada. E tem mulher que tem a beleza interior. E todo homem gosta disso, minha irmã. Vou logo te dizer, não pense que ele não gosta, ele gosta, ok? Rapaz, eu queria estar bom hoje da garganta, mas aí não estou. Olha, depois de 4 anos, ele foi encontrar, aí pronto, perdeu a batalha, voltou chorando, aí pronto, aí ele sentiu saudade de quem? De Vasti. Aí pronto, aí para não ter a situação, aí vem tudo, e eles fazem o plano todinho, aí entra em cena quem? Aí ele vai ter consolo nos braços de quem? De Esté. Aí novinha, cheirosa, cheia de todo perfume, toda bela. Ele mandou tirar tudo, irmão. Mandou tirar a verruga véia, mandou tirar a sujeira, né? Assim, mandou. Foram quantos anos? Quanto tempo? 1 ano. Rapaz, meu Deus. A gente fica com raiva só porque a esposa demora quando vem para o culto. Agora imagine quanto tempo? Irmão. 6 meses sem levantar uma barra de sabão. Ela não tinha dor na junta, ela não tinha dor na coluna, não lavava roupa, não pegava sol no sentido de estar trabalhando. A bichinha era só tratadinha. Quanto? Irmão. Aí passou na frente. Só o leite, sabe por aí. Pronto, 1 ano, aí pronto, quando passa 1 ano. Irmão, a mulher 1 ano, sem fazer nada, sem aborrecimento. Assim não é? É sim. Olha, sem aborrecimento, sem cara feia. O desfile, né? Lá vai o desfile. Porque isso era um desfile. Todo dia ele mandava passar o quê? Mandava passar uma. Chegou o dia de Esté. Aí pronto, 1 ano, né? A bichona toda beleza, hein? Perfume. Na hora que passou na frente dele, dando uma rebolada assim, olha. Uma rebolada, né? 1 ano, hein? Quando o cheiro passou, tinha o corpo dela, tinha a beleza dela, porque Esté já está dizendo os 2 nomes dela, né? Tanto no hebraico como no persa, né? Você tem Esté, estrela. Aí quando passa, perfumizão, porque o cheiro do perfume, ele depende da pele. Às vezes, você compra um perfume. Um dia desse eu estava no local, eu fui até comer um cuscuz. Lá em Miranda, eu encostei numa banca. Aí eu me sentei, aí um irmão encostou, pastor Oziel. Eu disse, senhor, Pai do Senhor. Aí eu disse, o senhor está aí, o senhor vai para onde? Eu disse para ele, está no lugar. Aí um caboclo do outro caminhão, motorista, sentou perto de mim. Aí ficou, que nem cachorro, me cheirando. Aí eu disse, rapaz, que negócio é esse? Ele disse, onde foi que o senhor comprou esse perfume? Eu sou uma irmã que me deu lá na Flórida. Não, na Inglaterra. Rapaz, e eu luto para ter um cheiro desse e não tenho. Eu disse, não, mas não é só o perfume também não, é a pele. Então tem gente que quando bota um perfume, pega, não pega? Aí pronto. Aí é o seguinte, aí 1 ano, irmão, 1 ano, a Esté tinha aborrecimento, estava com cara feia, estava preocupado com o choro de menino, tinha estresse, ela estava, irmão, a mulher 1 ano, olha, 1 ano sem nada, só se arrumando. Ela ia botando a roupa que ela quisesse. Ela apareceu na frente do rei e foi sorrindo, com graça, não foi?
Ensinar a... Ei, olha, tem isso aqui. Porque tem irmão quando a gente vai dar... Bota pra cá, Caio, bota pra cá. Tem irmão que quando a gente vai dar estudo de casal, aí ele não precisa isso. Esse que diz assim é porque a vida dele já está atrasada, olha. Há muito tempo. 1 ano ensinando ela a andar. Porque tem irmã que quando a gente bota ela para andar de salto alto, ela fica que nem gafanhoto, né? Não sabe andar. E aí, para andar de salto alto, tem irmã que anda com elegância. Lá no capítulo 7, ele diz assim de Cantares: as tuas pernas, quando tocam uma coxa na outra, parece coisa torneada. Saber comer, tem irmã que é comendo, parece que está 10 anos sem comer. Uma fome doida. Não tem elegância. Parece que soltaram ela porque vem a comida, se desespera. Chega no hotel, aí vê a comida. Irmã, isso ali não se acaba não. Não é assim? Aí pronto. Fica desesperado. Eu quero logo tudo. Tem delas que enchem. Ó, irmã, elegância. Bota pra cá, Caio. Elegância no Foi 1 ano, elegância no comer. A irmã chegou no restaurante, aí você está vendo aquela mesona todinha, aí pronto, aí você... eu estou falando só hoje da mulher, porque é da mulher, né? Pegou a bandeja, a irmã bota uma coisinha de manteiga, né, assim, aí bota... Nem que tu bote 10 vezes, mas bote, né? Hein? Bota uma torradinha, aí pronto, aí senta. Elegância. Sabe pegar o talher, né, assim, aí pronto, bem direitinho. De vez em quando, olha, comendo, não deixar canto rei da boca ficar com manteiga aqui do lado, ou aí tá a maionese entrando aqui pelo nariz, não. Toda hora comeu, pegou o guardanapo, né? É assim? Tá bom, meu amor, você tá gostando? Perguntando ao marido, tem que mostrar uma certa Tudo isso o marido olha, irmão. Olha assim, não é assim? Aí fala, tem irmã que tá no local, umas gargalhadas velhas. É escandalosa. Aí pronto, elegância. Esther passou na frente do rei. Ela tinha oração, não tinha? Tinha graça de Deus. Mas foi quanto tempo no salão? 1 ano, irmão. Aí até a maneira. Pronto, a mulher tem que ter um sistemazinho de olhar, jogar assim, né? Aí pronto, eu acredito que ela passou na frente do... Ela não passou assim, ei, majestade! Não, não é assim não. Então, o que acontece? Onde é que está aqui? Conquistou o coração. Depois de 4 anos, ele encontrou consolo nela. Braços no braço de uma mulher. Ô, irmão, é bom a gente ter uma esposa que quando você está na luta, quando chega lá em casa, ela faz o quê? Deita bem aqui, filho, não é assim? Aí você deita nos braços dela, né? Ei, mas é gostoso. Você dorme, sim. Nos braços de Margarida é como se eu estivesse em berço esplêndido, minha esposa, há 40 anos. Olha, aí dá certo, tá vendo? Tá vendo aí? Margarida, né? Tá certo, isso é bom. Aqui nós vamos falar isso aqui só na próxima aula, ok? Pronto, que é a próxima lição. Então, nós falamos aqui o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Nós já falamos sobre os banquetes, não é isso? E aqui vemos o banquete de Assuero. O rei Assuero governou por quantos anos? 9. O seu nome é o quê? Xerxes. Qual era a capital? As capitais? Persépolis, Suzã e tem a outra também. Um banquete público e o outro exclusivo. O autor da lição faz essa diferença, mas alguns historiadores dizem que era o mesmo banquete, ok? Mas nós não estamos discordando, nós estamos dizendo que há outros olhares para essa particularidade. O banquete de Vasti. Vasti fez um banquete com as mulheres. Eles dizem que não era comum as mulheres estarem em festa daquela forma com o rei, por isso que ela fez um banquete, ok? Vasti resiste à ordem do rei. O motivo da recusa da rainha, nós já falamos. Não há explicação para isso. Alguns dizem que ela teria que ter ido porque ele era o soberano. Mas lembrando que aquele soberano estava como? Embriagado. A aplicação da lei. Então, eles criaram uma lei para que o rei se divorciasse de Vasti e tivesse um novo casamento. E aí, o que você vê aqui? Você vê que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Ok? O motivo do rei foi o quê? A embriaguez? Pronto. A sentença de Vasti, ela foi deposta. Aí, o que acontece? Deus tocou no coração dela para ela não ir? Não é a soberania de Deus? Porque se ela não tivesse
Rejeitado. Ela tinha ido. E a Esté ia entrar em cena onde? Pronto, é isso aí mesmo. A soberania de Deus e os conflitos humanos. Então, é por isso que eu não posso atacar nem a Vasti. Aí vai. A Esté, a judia que se torna rainha em terra estranha, né? Aí vocês sabem aqui, o rei nessas batalhas de 4 anos teve perdas, teve erros e foi uma vergonha, ok? Aí nesse período ele começa a pensar em quem? Na esposinha dele. Oh meu Deus, cadê minha mulher? Aí pronto, aí os sábios, para não deixar Vasti voltar, com medo dela encrencar eles, aí procuram uma mulher para o rei. E qual era a base? Eles estavam procurando uma mulher inteligente? Eles queriam uma mulher inteligente? Eles queriam uma mulher sábia? Eles queriam uma mulher prudente? Qual era a regra? Só que fosse o quê? Virgem e o que mais? Olha como é que o mundo seleciona. Eu pergunto, ainda hoje, os homens poderosos, ricos, que estão em grandes bares, nas noitadas, tem homem aí que sai daqui e vai lá para aquelas ilhas poderosas, onde tem todo tipo de mulher, ele só diz assim, eu só quero a novinha, bonita e virgem. Vocês sabiam que tem locais aí no mundo que se a menina for virgem, se tiver esse tráfico e ela for virgem, ela é mais cara para o ato sexual. Continua do mesmo jeito, irmãos. É aqui, o universo da escolha, o processo seletivo. O processo era isso. O casamento entre famílias nobres. Vinha pela família nobre e também através da diploma, mas nesse aqui foi diferente. O processo, quais eram o processo? Me ajude lá. Pela beleza sem restrições étnicas. E virgem, formosa. O processo que envolveu a inclusão de Esté. Aí abriu brecha para entrar quem? Porque se fosse só pela diplomacia dos nobres, Esté entrava, então pronto. Novamente, providência de Deus, ok? Uma graça especial. Esté tinha beleza física? Tinha. Esté teve o preparo? Pronto. Mas a Esté tinha o quê? Aí é um recado para as irmãs. As irmãs podem ter a beleza física, podem ter a beleza do preparo, porque tem a beleza física, mas tem irmã também que com o preparo ela fica mais bonita. Pronto. Tem irmã aí, pronto, que a pessoa diz, meu Deus do céu, é a irmã fulana. E a dessa irmã me mostrou uma foto, pastor, a cantora é essa daqui. Eu disse, é. Aí quando eu fui olhar pessoalmente, eu disse, a cantora não vem não. Mas está ali, pastor. Eles fazem uma Photoshop. É pesado. Olha, um recado para os jovens, até para tu também. Quando a irmã mandar uma foto para ti, aí tu olha, mas aí tu diz depois, irmã, mande uma foto com a sua família, todinha, sem filtro. Para depois tu não estar reclamando. Aqui? Aqui. Uma ordem? Cadê? Uma ordem de Mardoqueu. Foi o próprio primo que diz, não revele a sua identidade. Já. E aqui não sabemos a causa. Os inimigos dos judeus, alguém pode dizer, Esté era uma moça obediente. Ela obedeceu o seu primo em tudo e o segredo do sucesso dela foi isso aí. Ok? Onde é da casa que eu passei, pastor? Da casa? Uhum. Porque eles deu a ordem para ser chefe na sua casa, né? Não? Pois é. Mas, veja bem, se você pegar esse texto assim, a ordem do rei, porque os sábios disseram, ninguém vai mais obedecer e cada homem tem que ser homem, chefe na sua casa. Foi isso mesmo. Então, veja bem, ninguém é chefe na sua casa por uma lei. Você é chefe na sua casa pelo seu respeito. Seu filho lhe obedece, lhe respeita, quando ele vê a sua atitude como um bom pai, como um bom esposo, como um bom marido. Não é assim? Eu não sou um bom pastor porque tem uma lei dizendo que eu sou pastor. É pela minha própria atitude. Então, é isso aí. Ok? Deus abençoe a todos. Vamos orar com o professor César, o pastor Luiz, dando as bênçãos apostólicas. Bendito Deus, Pai Celestial, te louvamos, agradecido nesta noite pela essa aula maravilhosa. Pai, continue abençoando teu povo grandemente em toda a face da terra. Abençoa nossas vidas, nossas famílias, guarda o teu sangue.
Continue abençoando teu filho, professor pastor Oziel, juntamente com sua família, ministério, igreja, projetos. Sara e teu filho, meu Deus, e use cada dia grandemente para a tua glória e para o teu louvor, para abençoar nações, através da tua palavra. Continue com ele e continue com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus desde agora e para sempre. Amém.